Então, meus queridos alunos, é um prazer estar aqui com vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre eletricidade. Eu quero dizer para vocês que as nossas unidades nesse modelo, né, de aula, esse tipo de aula que é esse ensino remoto, nós faremos 4 atividades por unidade, tá? Se continuarmos assim, teremos a prova serão 4 atividades. Essas 4 atividades, elas valem ponto. Esses pontos somados é que dão a nota de vocês. Então, vocês fiquem atentos à questão das atividades, para que tudo corra bem, né, e vocês consigam, assim, fazer no prazo certinho, para não perder e ficar sem nota. Outra coisa importante também destacar aqui é a questão das faltas. Se vocês não fizerem as atividades ou não participar aqui das nossas aulas síncronas, vocês ficam com faltas. Então, atente a isso para não ter problema também com falta, né? Então, no final do ano é aquele desgaste e a gente não quer passar por isso. Mas é bem simples. Façam as atividades que, naturalmente, vocês têm, assim, a frequência de vocês, tá bom? Bom, as minhas aulas, ela tem duração curta, são de 50 minutos, tá ok? Então, isso já, para facilita, né, para a gente não ficar aí por muito tempo assistindo, né, na frente da telinha, que muitas vezes causa um certo enjoo, incômodo, né, ficar assistindo aí o tempo todo a aula do seu professor. Muito bem. Então, eu vou aqui apresentar para vocês este conteúdo, que é eletrostática, carga elétrica, condutores isolantes. Esse é o tema de hoje, o tema da nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e assim me comunicar, tá bom? Pois bem, o que é eletricidade, né? A eletricidade, ela é uma parte da física que estuda os fenômenos elétricos. E ela é muito antiga. Ela começou desde a antiguidade. Eu vou passar aqui nessa primeira aula, só para vocês terem uma noção de como é que surgiu a ideia aí da eletricidade. Muitos fenômenos elétricos, né, de origem elétrica, podem ser visualizados facilmente na natureza. Vocês, por exemplo, quando enxergam os objetos, a própria luz que vocês enxergam é um fenômeno elétrico. Na realidade, a luz é nada mais do que formada por ondas elétricas, por campos elétricos e magnéticos. E esses campos elétricos e magnéticos a gente vai estudar ao longo do nosso curso. Mas, por exemplo, data de 600 anos antes de Cristo, com Tales de Mileto, observação de um fenômeno elétrico interessante, que é a questão da eletrização por atrito, que é um dos temas da nossa aula. Tales de Mileto, lá em 600 anos antes de Cristo, ele percebeu, e muitos já percebiam isso na época dele, que ao atritar o âmbar, né, que é uma resina extraída de um determinado tipo de árvore, ele, quando atritava, esse âmbar, ele atraía materiais leves. Então, essa observação, essa resina, chamava muita atenção de pessoas da época, né? E essa observação foi, como é que diz, tida nos escritos, né, nos livros que foram achados relativo a Tales de Mileto, né, que foi ele que narrou essa observação. Ok? Então, veja que a eletricidade já se tinha observação, né, desse tipo de fenômeno bem antes de Cristo. Em 1600, Gilbert, que era, vamos dizer assim, um médico da rainha Elizabeth I, Gilbert, ele já tinha uma noção bem clara do magnetismo da Terra, né? Se vocês pegarem uma bússola, tá? Se vocês tiverem aí a possibilidade de pegar uma bússola, vocês vão notar que facilmente a bússola muda o ponteiro, né? Por conta do campo magnético da Terra. A bússola, se você não colocar essa bússola próximo de algum material ferroso, né? Que venha atrair o ponteiro dela, naturalmente que ela vai sempre apontar para uma certa direção. Isso se deve porque a Terra produz um campo magnético, tá?
E essa observação do campo magnético da Terra foi apresentada no livro de Gilbert, William Gilbert, que é um grande livro, um tratado sobre magnetismo, onde ele faz uma descrição muito interessante sobre os fenômenos magnéticos. E ele explica a questão do campo magnético da Terra, né? Ele tenta dar uma explicação para o surgimento desse campo magnético da Terra. Ele sugere que a Terra produz um campo magnético. Então, isso aí já é bem interessante também. Então, quero mostrar para vocês rapidamente a história, né, dessas figuras importantes, né, que começaram, que tentaram, assim, dar uma noção mais clara dos fenômenos elétricos. Em 1672, por exemplo, o Guericke, ele faz ele faz uma invenção bem legal, que é chamada a primeira máquina eletrostática. E isso, meus queridos alunos, foi um sucesso na época, porque essa máquina eletrostática, no fundo, era mais que, não era para entender o que era eletricidade, mas era apenas uma brincadeira que eles faziam. E essa máquina eletrostática chamava muita atenção, e aí as pessoas levavam choque, né, e aí era interessante, tinha até a questão do beijo elétrico, né, as pessoas se eletrizavam, e outra pessoa, quando encostava, levava um choque, eu sentia aquela sensação, muitas vezes desagradável, que é o choque, né, quando tocava naquela pessoa, porque a pessoa ficava eletrizada. Então, a primeira invenção, aí o Guericke faz a primeira máquina eletrostática, tá? Isso foi um sucesso total, aqui na questão desse grande inventor, ok? Muito bem. Bom, mas em 1785, Coulomb, e aí sim, agora, Charles Coulomb, ele consegue fazer, vamos dizer assim, ele consegue medir a força de atração e repulsão entre cargas elétricas. E, na realidade, o Charles Coulomb, ele propõe uma lei do inverso do quadrado, a chamada lei de Coulomb, que é assunto das nossas próximas aulas. A gente vai falar sobre a lei de Coulomb e a gente vai entender melhor sobre os fenômenos elétricos, né, de interação entre cargas elétricas. E nesse estudo, nós faremos aí o cálculo da força elétrica e usaremos a expressão de Coulomb, a lei de Coulomb, para mostrar como é que calcula essa interação entre dois ou mais corpos, ok? Em 1800, um cara chamado Alexandro Volta, ele faz uma revolução na eletricidade. Ele consegue inventar, né, ele inventa a primeira pilha, porque na época, para você manter uma corrente elétrica em um fio condutor, é preciso aplicar uma voltagem, uma diferença de potencial, uma tensão elétrica. E em 1800, Alexandro Volta, ele cria a pilha. E a pilha facilita muito a produção de correntes elétricas em fios condutores. E isso faz uma revolução. A partir daí fica mais fácil de você produzir correntes elétricas, que é um fenômeno elétrico, em fios condutores. E aí muitas pessoas começaram a estudar eletricidade. E a partir daí dessa invenção, começa-se a ter grandes descobertas. E nós vamos fazer um estudo dessas grandes descobertas ao longo do nosso curso. Por exemplo, em 1800, Ørsted, ele descobriu um efeito chamado efeito magnético da corrente elétrica. O que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte, que uma corrente elétrica, ao passar num fio condutor, se uma bússola estiver próxima desse fio condutor, o ponteiro da bússola se desloca. E o fato do ponteiro da bússola se deslocar se deve à corrente elétrica que produz um campo magnético. E é esse campo magnético que interage com a bússola. Então, essa descoberta de que a corrente elétrica produz magnetismo liga a eletricidade com o magnetismo, que na época de Alexandre Volta não se sabia que eletricidade e magnetismo eram campos muito próximos, eram campos que se, vamos dizer assim, que se casavam um com o outro. Eram campos são campos que estão muito relacionados. Então, a eletricidade e o magnetismo, eles vivem juntos. Não se pode ter eletricidade
sem magnetismo. Daí surgiu o chamado eletromagnetismo, que é a junção da eletricidade com o magnetismo. E essa descoberta de Ørsted, em 1820, marcou definitivamente essa relação entre eletricidade e magnetismo. E qual foi a descoberta? Que a corrente elétrica produz um campo magnético. E como é que ele descobriu? Por sorte, ele estava dando aula para os seus alunos e tinha uma bússola próxima do fio condutor, por onde ele passava uma corrente elétrica, usando a bateria de volta. Ele já usava a bateria de Alexandre Volta. E aí ele percebeu que, ao passar a corrente elétrica nesse fio, o ponteiro da bússola se movia. Então, ele sugeriu que aquilo ali se devia à corrente elétrica que estava passando ali naquele fio. É bem interessante essa descoberta. Perfeito. Então, veja só, voltemos aqui aos nossos estudos, né? Então, aqui, em 1825, meus queridos alunos, Ampère, ele faz uma descoberta interessante, porque ele consegue apresentar para a comunidade a lei que governa a interação entre os ímãs e correntes elétricas. Então, essa lei que relaciona entre ímãs e correntes elétricas, é chamada Lei de Ampère, foi apresentada isso, ou seja, vocês observem que nesse período, depois da descoberta de Alexandre Volta, da pilha, começa a ter grandes descobertas importantes e tornando, assim, a eletricidade, né, não uma brincadeira, como se estavam considerando, né, mas agora sim como uma ciência, porque aí já se começava a descobrir leis importantes. Em 1827, Ohm, né, estabelece o conceito de resistência elétrica de um fio, né, e a gente vai ver toda essa parte que eu estou contando aqui, essa história para vocês, vocês vão aprender essas leis ao longo do nosso curso. E aí ele mostra a questão da dependência entre diferença de potencial e corrente elétrica, essa relação entre voltagem e corrente elétrica, essa relação entre essas duas grandezas é definida, é estabelecida pela famosa Lei de Ohm. Tá? Muito bem. Em 1831, esse grande físico experimental, Michael Faraday, ele desenvolve o primeiro gerador elétrico, tá? Isso dá um impulso muito grande, logo em seguida, a outras descobertas dentro dessa questão do aproveitamento da eletricidade no uso de máquinas, né? Como a questão do gerador elétrico. O gerador elétrico é o aparelho que transforma qualquer forma de energia em energia elétrica, tá? Isso é chamado de gerador elétrico. Ele converte qualquer forma de energia em energia elétrica. E essa energia elétrica pode ser usada para algum fim, para alguma finalidade, tá ok? Muito bem. Em 1831, Joseph Henry cria o primeiro motor elétrico. Em 1834, Polier, ele faz o cálculo da intensidade da corrente em um circuito simples. Tudo isso a gente vai descrever ao longo do nosso curso. Tá? Isso aqui é uma breve introdução, para vocês entenderem o que aconteceu ao longo desses últimos séculos, né? O século XIX, século XX e agora século XXI. Mas observe que essas grandes descobertas estão sempre aí próximo da descoberta da pilha de Alexandre Volta. Em 1864, Maxwell cria a teoria do eletromagnetismo, né, que faz exatamente uma fusão entre eletricidade e magnetismo nas suas leis. Ele consegue descrever matematicamente a teoria do eletromagnetismo, né, a junção entre eletricidade e magnetismo, porque na época de Maxwell, os caras já conheciam as leis da eletricidade, muitas leis, mas pareciam que elas não estavam relacionadas umas com as outras. Era como se fossem coisas soltas. Você tinha a lei de Charles Coulomb, a lei de Ampère, né, a lei de Faraday, mas precisava juntar tudo isso em uma única teoria. E Maxwell fez isso, ele conseguiu unificar, daí o nome, a teoria do eletromagnetismo, ele unificou a eletricidade com o magnetismo. Isso deu um grande impulso aos conhecimentos dessa área. Em 79, né, 1879, Thomas Edison, né,
inventa a lâmpada elétrica. E essa invenção da lâmpada elétrica, né, faz revolucionar a sociedade, né? Como hoje a gente sabe da importância que tem a questão da lâmpada elétrica, da eletricidade em nossas casas, né? De a gente poder tornar a nossa noite, né, clara, né? Essa invenção, a luz, né, revoluciona, dá mais qualidade para as nossas vidas, né? A sociedade em si dá um grande impulso para a sociedade. Em 1887, Hertz, né, produziu ondas eletromagnéticas em laboratórios. Essa descoberta Frank Hertz, revolucionou também, porque mais na frente, agora bem mais na frente, né, a questão das transmissões, né, as ondas de telefone, a telefonia, a TV, sinais de telefone, a comunicação, tudo isso é baseado nessa grande descoberta de Frank Hertz, né, das ondas eletromagnéticas. Então, a utilização das ondas eletromagnéticas, as aplicações tecnológicas das ondas eletromagnéticas foram importantíssimas para a nossa sociedade, né? Principalmente agora nesses últimos tempos, né? Que são os tempos das grandes comunicações, né? Hoje a gente consegue se comunicar em um piscar de olhos, né? Como nessa aula agora que nós estamos tendo. Então, se deve muito a esses grandes, né, cientistas que eu estou colocando aqui para vocês. Bom, mas vamos agora iniciar, já que vocês viram um pouquinho de história, vamos agora começar o nosso assunto mesmo, né, propriamente dito, tá ok? Vamos falar sobre a carga elétrica. O que é a carga elétrica? Bom, eu coloco aqui para vocês a carga elétrica como uma propriedade intrínseca da matéria. E ela é responsável pelos fenômenos elétricos. Ou seja, a maioria, os fenômenos elétricos, como, por exemplo, a luz, como, por exemplo, a corrente elétrica, como, por exemplo, um choque elétrico que você experimenta quando coloca o seu dedo na tomada, isso são fenômenos que estão ligados à carga elétrica, né? E como é que um corpo adquire uma carga elétrica? Bom, primeiro eu informo aqui para vocês que essa propriedade, ela é intrínseca da matéria. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda matéria pode ser eletrizada. E como é que é feito esse processo? Como é que a gente consegue fazer com que um corpo passe a ter uma carga elétrica? Bom, isso é baseado nas partículas que formam o átomo. Quando quando o número de elétrons de um corpo é diferente do número de prótons desse corpo, provavelmente esse corpo passa a apresentar a carga elétrica. Então, bote isso na cabeça. Se um corpo estiver com o número de elétrons diferente do número de prótons, ele vai estar com uma carga elétrica. Ele vai possuir uma carga elétrica. Bom, com a história do átomo, descobriu-se que o átomo ele é divisível. E o átomo ele apresenta três partículas fundamentais. E essas três partículas fundamentais, duas delas são as principais responsáveis pelos fenômenos elétricos, que é o elétron, aqui ó, o elétron, ok? E o próton. O elétron e o próton são as partículas responsáveis pelos fenômenos elétricos da matéria, do corpo. E como é que isso acontece? Isso acontece, como eu disse no início, quando você consegue desbalancear o número de elétrons com relação ao número de prótons. Quando o número de elétrons é diferente do número de prótons, isso aparece essa propriedade. Uma forma legal de vocês visualizarem isso é atritar a caneta de vocês no couro cabeludo da sua cabeça. E se você fizer isso, esfregar a caneta no couro cabeludo
da cabeça de vocês e aproximar essa caneta de pequenos pedacinhos de papéis, vocês vão ver que a caneta, a região que você atritou, vai atrair esses pequenos pedacinhos de papéis. Ora, isso ocorre porque a caneta estava eletrizada. E por que que isso aconteceu? Porque quando você atritou a caneta no couro cabeludo, elétrons da caneta passaram para o seu corpo. E a caneta ficou carregada positivamente. E aí, ela carregada positivamente, você conseguiu, assim, atrair pequenos pedacinhos de papéis. Então, é por conta que ela perdeu elétrons e ficou eletrizada. Então, isso é interessante. Esse é um exemplo de uma eletrização por atrito. Bom, a carga elétrica, a gente pode medir a carga elétrica de um corpo. A menor carga que se pode medir na natureza é a carga do elétron, de uma das partículas que constitui o átomo. E aqui eu mostro para vocês o valor dessa carga. Essa medição foi prêmio Nobel de Física, né? A questão da medida da carga do elétron de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. É o que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Vou tentar aqui. Então, este valor aqui, que estou apresentando aqui para vocês, isso representa o valor da carga elétrica. Veja que a carga do elétron é negativa. Esse sinal foi estabelecido porque depois que descobriu o próton, que é outra partícula do átomo, verificou que essa carga elétrica do próton tinha, vamos dizer assim, uma propriedade de atrair ou repelir diferente do elétron. Notou-se que o próton e o elétron se atraem. E isso se deve ao fato deles ter sinais opostos. Então, o próton, ele tem uma carga oposta ao do elétron. E o fato de ser iguais é porque se você tem um elétron e um próton, a carga total é zero. O corpo não apresenta o fenômeno da carga elétrica. No entanto, se há um desbalanceamento, se o número de elétrons é diferente do número de prótons, aí passa a ter essa propriedade. Então, verificou-se que isso acontece porque essas partículas, elas têm cargas de mesmo valor. E essa observação foi feita com experimentos jogando feixes de elétrons em um campo magnético e verificando que essas cargas desviavam para um lado, enquanto que feixes de prótons desviavam para o outro. E isso provou que o elétron e o próton têm cargas de sinais contrários, porque senão eles desviariam para uma mesma direção. E verificou-se que não. Verificou-se que essas cargas, elas têm desvios diferentes. E isso é que fez com que se estabelecesse assim um sinal menos para a carga do elétron e um sinal mais para a carga do próton. Né? Isso foi uma convenção de sinal. Poderia ser o contrário. Poderia considerar o próton como uma carga negativa e o elétron como carga positiva, mas estabeleceu-se uma regra por eles terem, vamos dizer assim, propriedades diferentes quando passam num campo magnético, né, se desviando para um lado e para o outro. Então, estabeleceu-se um sinal e aí fixou esse sinal. O elétron com sinal negativo, carga de sinal negativo, e o próton com sinal positivo. E a unidade de carga elétrica é o Coulomb, em homenagem a Charles Coulomb, que foi o cara que descobriu a lei da força elétrica entre duas partículas carregadas, como a questão do próprio elétron, ok? Então, isso aí é interessante ser chamada a atenção de vocês. Muito bem. Agora, de onde vem a carga elétrica, né? Eu acabei já informando para vocês de onde é que vem a carga elétrica, né? Eu coloco aqui para vocês que os materiais, né, eles são constituídos por átomos, né? Toda matéria é formada por átomos, né? Não há matéria que não seja formada por átomos. Toda matéria é constituída por átomos.
E, por sua vez, né, os átomos, se vocês estudarem na química, vocês sabem que os átomos são formados por prótons, elétrons e nêutrons. A pergunta é, vocês viram aqui que eu disse que o próton e o elétron, ao passar num campo magnético, eles sofrem desvios. Isto está relacionado com a questão da carga elétrica. Mas o nêutron não. O nêutron não possui carga elétrica. A carga elétrica do nêutron é zero. Isso se descobriu porque quando o nêutron passa no campo magnético, tá, um campo magnético intenso, ele não sofre desvio, ele não sofre desvio algum. Então, ele passa sem que o campo magnético perceba. Portanto, isso se deve ao fato dele não ter carga elétrica. Mas o próton e o elétron têm carga elétrica, né? E são aqueles valores que eu destaquei aqui para vocês, tá ok? E o nêutron, a carga elétrica do nêutron é zero. Então, a carga elétrica vem exatamente dos elétrons e dos prótons e vem do fato de essas partículas estarem em números diferentes na matéria. E aí, como eu falei para você, convencionou-se para a carga do elétron o sinal menos, negativo, e para a carga do próton o sinal mais. Tá? E os nêutrons não possuem carga pelo motivo que eu acabei de dizer para vocês. Porque quando eles passam no campo magnético, não se observa o desvio. Ok? Muito bem, meus queridos alunos. Bom, os prótons, né, possuem carga positiva, né, com valor exatamente igual à carga oposta do elétron. Por que que isso observa? Porque nota-se, meus queridos alunos, que nota-se que o próton e o nêutron, tá, o próton e o... desculpe, nota-se que o próton e o elétron, eles são em iguais números no átomo. No átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. E, portanto, o átomo é neutro. O átomo não possui carga elétrica. E isso faz com que a gente estabeleça a questão de que, para que um corpo possua carga elétrica, o número de elétrons tem que ser diferente do número de prótons. E o fato do átomo ser neutro, por que, que o átomo é neutro? Porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. Você pode ver na química, se vocês lembrarem aí de química, vocês vão ver isso, tá bom? Como o número de prótons é igual ao número de elétrons, e a carga do elétron é igual à carga do próton com sinal contrário, então se a gente somar essas cargas, vai dar quanto? Zero. Deu zero, portanto, naturalmente que sendo zero, a gente conclui que a carga do átomo é nula, é zero. Tá? Agora, se você conseguir tirar elétrons, né, do átomo, aí ele fica com eletricidade. Aí ele fica carregado. Aí aparece o que nós chamamos de íons, né? Íons. Muito bem. Vamos falar agora sobre dois princípios importantes, os chamados princípios de atração e repulsão da carga elétrica. Esses princípios são bem fáceis de vocês entenderem. E eles são úteis para a gente, quando a gente for estudar a questão da força elétrica entre partículas. Quando a gente utilizar a lei de Coulomb, a gente tem que entender esses princípios. E um dos princípios importantes que vocês têm que entender, é o princípio da atração e repulsão da carga elétrica, que diz assim, cargas elétricas de mesmo sinal, como vocês estão vendo aqui, se repelem, e cargas elétricas de sinais opostos, como vocês estão vendo aqui, se atraem. Então, aqui, né, nessa segunda figura, nós temos um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente. Então, se os corpos estão carregados com sinais opostos, há uma atração. Se o corpo estiver carregados com o mesmo sinal, há uma repulsão. Então, bota isso na cabeça de vocês. Se dois corpos estiverem com cargas de sinais iguais, eles se repelem. Assim, se eles estiverem carregados positivamente, ou se eles estiverem carregados negativamente, eles sofrerão repulsão. Mas se eles estão carregados com carga de sinais opostos, como mostra aqui a segunda figura, há uma atração. Ok? E isso é conhecido como o princípio da eletrização, o princípio de atração e repulsão de cargas.
como eu coloco aqui para vocês. Ó. Aqui, por exemplo, eu coloco aqui o elétron, né? E aqui o próton. E a gente sabe que o próton atrai o elétron, assim como o elétron atrai o próton. Mas o nêutron não. O nêutron, ele nem atrai, ele não atrai nem o próton, nem o elétron. Por quê? Porque ele tem carga elétrica nula, né? Ele não tem carga elétrica. Ele não tem carga elétrica, então não há uma atração elétrica entre o próton e o nêutron, nem entre o elétron e o nêutron, porque o nêutron tem carga nula. Tá? Por que ele tem carga nula? Porque foi notado que, ao passar num campo magnético, ele não sofre desvio. E as partículas que sofrem desvio é porque elas estão carregadas. Então, isso é uma demonstração. Isso é uma demonstração. Agora nós vamos escrever isso aqui para vocês. Eu vou depois deixar esses slides no Google Sala de Aula, porque aí facilita o estudo de vocês, né? Outra coisa importante que eu destaco aqui é que eu já deixei para vocês o livro no Google Sala de Aula, o livro digital para vocês. Vocês podem consultar lá que está presente lá o livro e vocês podem assim usá-lo offline, né? Vocês podem baixar aí e fazer os estudos, né? Começar a estudar um pouquinho sobre eletricidade, ok? Muito bem, vamos falar, então, vamos escrever, né, vamos colocar aí, em palavras, os princípios da eletrostática, que é o princípio da atração e repulsão. O que diz o princípio da atração e repulsão? Diz o seguinte, que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, é o que eu acabei de dizer para vocês. E cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Este é o chamado princípio da atração e repulsão. Bem fácil de vocês entenderem, né, como estou colocando aqui, né? Bem fácil de vocês entenderem, né? Não é verdade? Agora vamos falar sobre outro princípio importante, que é o princípio da conservação das cargas. O que diz esse princípio da conservação das cargas? O princípio da conservação das cargas diz assim, ó, que no sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de cargas elétricas e negativas, né? Cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas é constante. É claro que dificilmente você vai conseguir isolar totalmente um sistema, né? Sempre um sistema interage com a sua vizinhança. Mas digamos que você conseguisse isolar, digamos que você tivesse paredes altamente isolantes, né? Isolantes elétricos, que já eu falo para vocês sobre os isolantes. E, portanto, os corpos entre essas paredes isolantes, não importa se um perca e outro ganhe eletricidade, elétrons. Não importa se um ganha e outro perca. A soma total da carga elétrica nesse sistema isolado é constante, não muda. Isso é conhecido como princípio da conservação das cargas. Isso vocês vão ver mais na frente, quando a gente estudar as leis de Kirchhoff lá no final, que pelo princípio da conservação das cargas, a gente vai ver que a corrente elétrica que entra em um nó é igual à soma das correntes elétricas que saem desse nó. Então, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Isso se deve ao princípio de conservação das cargas. Né? As cargas elétricas se conservam em um sistema algébrico, né, isolado, em um sistema isolado, tá? Em um sistema eletricamente isolado. Se um sistema estiver eletricamente isolado, as cargas que estiverem ali dentro podem serem trocadas entre os corpos que estão ali dentro, mas ela não diminui nem aumenta, continua sendo a mesma, tá bom? Isso é conhecido como o princípio da conservação das cargas elétricas, né? Muito bem. Feito isso, vamos falar agora sobre os materiais, né? Vocês sabem muito bem que existem materiais, tá? Existem materiais que são bons condutores de eletricidade e outros que não são lá essas coisas, né? E outros que não são lá essas coisas. São uns, por exemplo, se você pegar um metal, né? Um metal, vocês sabem muito bem que eles são excelentes condutores de eletricidade. Assim, por exemplo, o cobre, o ferro, o alumínio,
eles conduzem com facilidade eletricidade. Jamais vocês vão ter coragem, jamais façam isso, de pegar, por exemplo, um arame, tá, de ferro e colocar na tomada, né? Se fizerem isso, é um choque desgraçado, né? Vocês vão levar um choque que certamente mais nunca vão fazer esse procedimento. E eu aconselho que nunca faça isso. Por quê? Porque como é que diz? O arame, o ferro é um ótimo condutor de eletricidade. Mas se vocês pegarem, por exemplo, um bastão de madeira e encostarem em um fio condutor, em um fio eletrizado, ou se vocês vão ver que vocês não vão levar choque. Certamente não vão levar choque. Porque a madeira seca, na madeira seca, ela é isolante elétrica, ela não conduz eletricidade. Então, tem materiais que são excelentes condutores de eletricidade, e outros são péssimos condutores de eletricidade. E tem aqueles intermediários, tá? Que são chamados semicondutores, que é o caso do silício, né, que é um semicondutor. O silício é um exemplo de um semicondutor que revolucionou, né, os computadores, né? Os computadores, os circuitos de computadores foram revolucionados, os chips, né, o silício, que é um semicondutor que tem propriedades intermediárias aí entre condutor e isolante, tá? Muito bem, a depender do sentido da corrente elétrica, né, para se comportarem assim. Então, o que são condutores de eletricidade, né? Os condutores de eletricidade são materiais, né, são materiais que conduzem bem a eletricidade. E por que que isso acontece, meus queridos alunos? A resposta está nos átomos. A resposta está nos elétrons livres. Se vocês consultarem na tabela periódica os materiais que são bons condutores de eletricidade, vocês vão ver que eles têm muitos elétrons livres. É o caso dos metais. Se vocês estudarem um pouquinho da química, na história da tabela periódica, vocês vão ver que os metais, a sua última camada, ela não é preenchida pela regra do octeto. E esses elétrons, eles são livres, eles se deslocam com facilidade no átomo, nesse átomo. E, portanto, os materiais que são bons condutores de eletricidade, eles têm muitos elétrons livres. E esses elétrons livres é que conduzem com facilidade a corrente elétrica, que nós vamos ver a corrente elétrica mais na frente, tá ok? Esse é um tema que vamos discutir na unidade que vem, mas nessa unidade a gente não vai falar sobre corrente elétrica. Vamos destacar aqui a eletrostática, como nós estamos estudando aqui, cargas em repouso. Muito bem, então, elétrons livres significa fracamente ligado ao átomo, tá? Então, os condutores, eles têm elétrons livres, e esses elétrons livres são fracamente ligados ao átomo. Aí eu coloco para vocês alguns exemplos, né? Condutores elétricos, meios materiais, cujos átomos possuem muitos elétrons livres. Tá? São meios materiais cujos átomos têm muitos elétrons livres. A exemplo dos metais. Os metais são excelentes condutores de eletricidade. Como exemplo de metais, eu acabei de dizer o ferro, né? O alumínio, o cobre, e o tungstênio e tantos outros materiais. Tem materiais como, por exemplo, grafite. A grafite, que é um excelente isolante. A ponta do lápis de vocês é grafite. Ali é um excelente condutor de eletricidade, a grafite. Porque tem elétrons livres na sua formação. Os átomos se organizam de forma que conduz bem eletricidade. Os isolantes elétricos, naturalmente, como o nome já diz, isolante, são aqueles que não conduzem com facilidade a corrente elétrica. Então, pelo fato desses materiais não conduzirem bem a eletricidade, eles são chamados de isolantes. Por que que eles são assim? Ora, pela propriedade oposta ao dos condutores. Quer dizer o quê? Que eles não possuem elétrons livres como os metais, como os materiais que conduzem bem eletricidade. Então, os isolantes não têm essa propriedade. Os seus átomos seguram esses elétrons, a ponto deles não ficarem livres. E,
Por isso, eles não possuem essa propriedade de conduzir com facilidade a corrente elétrica. Exemplo, o plástico, a madeira, né, e tantos outros materiais. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de olhar, de observar os fios das nossas residências, né, o fio de uma tomada, vocês podem ver que esses fios eles são encapados, eles são cobertos por um plástico isolante. Por um plástico que é um isolante. Isso é importante, tá? Para exatamente não causar o que nós chamamos de curto-circuito, ok? Bom, de um modo geral, a eletricidade, a questão da eletrização de um corpo, a gente pode medir a carga elétrica de um corpo. Como é que a gente consegue avaliar a carga elétrica de um corpo? Avaliando, meus queridos alunos, quantos elétrons a mais ou a menos esse corpo possui. Se o número de elétrons for igual ao número de prótons, a carga desse corpo é zero, é nula, ok? Mas se o número de prótons é diferente do número de elétrons, aí ele possui uma carga elétrica. E essa diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, essa diferença é que vai nos possibilitar calcular a carga desse corpo. E assim, por exemplo, se um corpo tem um elétron a mais do que o número de prótons, então a carga desse corpo é a carga de um elétron. Seria, no caso, negativa. Como a gente discutiu aqui, é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Se ele tiver 5 elétrons a mais, digamos que o corpo, só para que vocês entendam, digamos que um corpo tenha 1.000 prótons e 1.005 elétrons. Então, ele tem 5 elétrons a mais. Então, qual é a carga elétrica dele? É esses 5 a mais vezes a carga de um elétron. Ou seja, como a carga de um elétron é negativa, né, vocês viram, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se o corpo tiver um excesso de elétrons, ele vai ter uma carga negativa. Então, meus queridos alunos, eu quero dizer para vocês, a gente já está finalizando a nossa aula, tá? Como eu disse, a aula não pode ser muito extensa, não é isso? Eu quero dizer para vocês que a gente pode calcular a carga de um corpo. Como? Analisando quantos elétrons a mais ou a menos ele possui. Se o número de elétrons é maior do que o número de prótons, então a carga desse corpo é negativa. E eu vou multiplicar esse excesso de elétrons pela carga de um elétron, pela carga elementar. A carga de um elétron é chamada de carga elementar. Por que elementar? Porque é a carga menor que a gente pode medir na natureza. A única carga, a menor carga que a gente pode medir, avaliar na natureza é a carga do elétron, ou a carga do próton, né, já que são iguais de sinais opostos. Se o corpo tiver mais prótons do que elétrons, a carga dele é positiva. Por quê? Porque a carga do próton é positiva. Então, eu acho que isso aí é bem fácil de vocês entenderem, né? Não há muito que a gente discutir. Como é que a gente calcula isso? A gente calcula assim, a carga de um corpo, está mostrando aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então, aqui a carga de um corpo é você pegar o número de elétrons a mais vezes a carga elementar. E quanto é essa carga elementar? Essa carga elementar, a gente viu lá no início, ela vale 1,6, tá? 1,6 vezes 10, ó, vezes 10, elevado a menos 19 coulomb. Esse é o valor da carga elementar. Agora, se o número de elétrons é maior do que o número de prótons, então eu vou usar aqui o sinal menos. Ó. Eu vou botar aqui, esse N aqui é esse excesso. Eu vou usar menos, porque mais elétrons, mais negativo é o corpo. Se for o número de prótons maior do que o número de elétrons, então a carga é positiva. Então, bota isso na cabeça. Se o número de prótons é maior do que o número de elétrons, a carga é positiva. E como é que eu calculo essa carga? Pegando a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, essa diferença, né? Para a gente saber o quanto é o excesso, e multiplicando pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok? Então, bota isso aí na cabeça, tá ok?
Então, é isso que eu coloco aqui. Portanto, um corpo pode ser eletrizado positivamente, que é a falta de elétrons. Quando ele está carregado positivamente, quer dizer que ele tem mais prótons. Se ele tem mais prótons, é porque está faltando elétrons. Portanto, essa carga é positiva, como eu coloco aqui para vocês. E quando esse corpo estiver eletrizado negativamente, quer dizer que ele tem mais elétrons. Então, um excesso de elétrons. Então, a carga é negativa, né? Porque tem mais elétrons do que prótons. Muito bem. Vamos ver um exemplo para a gente deixar bem claro aqui para vocês. Aqui eu já. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui os dados para vocês. Veja aqui, aqui já está feito o cálculo, mas eu vou explicar para vocês, para facilitar. Veja só, aqui diz o seguinte, ó, aqui diz o seguinte, um saco plástico recebeu 3,4 vezes 10 a 15 elétrons. Então, um saco plástico recebeu essa quantidade de elétrons a mais, ó, extras, quer dizer, a mais. Então, como ele recebeu essa quantidade enorme de elétrons, a mais, então isso aqui é o excesso. E o que interessa para nós no cálculo da carga de um corpo é o excesso. É quantas partículas a mais. Então, esse número, esse N, é exatamente igual a 3,4 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Isso aqui é o número de cargas a mais que ele recebeu num processo de eletrização por atrito. Aí ele pergunta, qual é a natureza? A natureza é para dizer se ela é negativa ou positiva. E qual é o valor da carga desse saco plástico? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é o excesso. A carga de cada partícula pode ser positiva ou negativa. Como é excesso de elétrons, vai ser negativa, né? Mas a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse é o valor da carga elementar. Então, como é que eu calculo essa carga desse corpo? Eu vou calcular multiplicando esse número por essa carga elementar e observando o sinal. Como ele tem elétrons a mais, eu concluo imediatamente que a carga é negativa. Então, eu boto menos o número de cargas a mais, que é 3,4 vezes 10 a 15, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ok? Multiplicado por esse valor aqui, ó. Por E. Pela carga de uma dessas partículas, que é a carga elementar. Então, isso aqui nos dá, se a gente usar aqui a calculadora, vocês podem pegar a calculadora aí, é só multiplicar 3,4 vezes 1,6, isso dá 5,4 aproximadamente, e a potência de 10, para que, se vocês não sabem fazer esse cálculo aqui, ó, você copia a base, 10 aqui, ó, e soma os expoentes, ó, soma os expoentes. Eu somo 15 com 19. 15 mais menos 19 dá menos 4. Ó. Então, isso aqui é o valor da carga desse corpo, ok? Outra coisa interessante que eu não destaquei aqui é a questão de alguns prefixos gregos que a gente usa muito na eletricidade. O Nzinho, na eletricidade, é chamado de nano, que significa 10 a menos 9. Não é esse N daqui, não, que eu estou me referindo. Isso aqui, algumas vezes aparece essa letrinha. Essa letra grega, mi, na eletricidade, quer dizer 10 elevado a menos 6. É micro. Tá? E tem a letra Mzinho, que é mili, que equivale a 10 a menos 3. Assim, eu posso escrever essa carga em função desse 10 a menos 6 em micro. Por exemplo, se eu colocar aqui nessa conta, transformar esse menos 4 em menos 6, como é que eu transformo esse menos 4 em menos 6? Fazendo assim, ó, pego 10, veja que 10 elevado a menos 4 é o mesmo que 10 elevado a menos 6, ó, 10 elevado a menos 6, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 elevado ao quadrado. Veja isso. Por que isso é verdade? Porque eu copio a base e somos expoentes. Ó. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Só que 10 ao quadrado é 100. Isso aqui é 100. Então, eu posso multiplicar esse número por 100, porque 10 ao quadrado é 100. Aí vai ficar 540, né? 5,4 vezes 10 ao quadrado vai dar 540. E esse cara daqui
é o que eu chamo de micro, como estou mostrando aqui para vocês, é o micro. Portanto, isso aqui vai ficar 540 microcoulombs. Então, essa aqui pode ser escrita assim também. Algumas vezes a gente escreve assim, ó, é bom vocês saberem usar esses prefixos. Nano, micro e mili. Então, são menos 540 microcoulombs, tá? Algo muito pequenininho, né? Na realidade, a carga elétrica é algo bem, bem pequena. Tá? Essa aqui é a carga, então, desse corpo, é a resposta desse problema. Bom? Bom, e para a gente fechar a nossa aula, a gente finalizar, eu quero dizer para vocês, né, que a carga elétrica elementar, né, para um objeto ficar eletrizado, só recapitulando, né, para vocês, com carga total positiva ou negativa, é preciso que ele receba ou ceda elétrons, né, ou perca elétrons, ou ele ganhe ou perca elétrons. Então, quando é que o corpo está carregado? Quando ele ganha elétrons ou perde elétrons. Veja que eu sempre falo perder ou ganhar elétrons, e nunca digo perder ou ganhar prótons. Será por quê? Né? Por que que eu falo isso aí? Né? Por que que eu coloco isso aí? Saberia dizer se Arthur, Brenda, Bruno, Kaique, o que é que vocês acham? Por que que eu nunca digo perder prótons, ganhar prótons? Sempre eu digo, ó, ganhar elétrons ou perder elétrons. Os colegas que estão aí, né? Espero que Porque estejam. os prótons ficam no núcleo do átomo. E para perder um próton, um nêutron, tem que ter aquele processo que as usinas usam para separar. Isso, isso, meu filho, muito bem. Realmente, ó, não é fácil ganhar ou perder um próton. Para um próton, ele está ligado fortemente ao núcleo do átomo. Como ele está ligado fortemente ao núcleo do átomo, tá? Como ele está ligado fortemente ao núcleo do átomo, então, para ele perder ou ganhar um próton, teria que quebrar o núcleo, e isso exige muita energia. Isso só acontece em fusões, né? Na verdade, em fissão nuclear. E quebrar um núcleo, você estaria mudando as propriedades do átomo, né? Ele passaria a ser um outro átomo. Se o átomo em si, né, o oxigênio, o nitrogênio, se você quebrar o núcleo, ele passa a ser um outro elemento químico, né? E muitas vezes radioativo. Então é muito mais fácil arrancar um elétron. Você vê que eu disse para vocês aqui no início que se vocês pegarem a caneta de vocês e atritar o couro cabeludo, vocês conseguem facilmente eletrizar a caneta, porque é fácil de arrancar elétrons nesse caso, né? Muito bem, meu querido, muito obrigado pela sua resposta, ok? Então, os elétrons, né, por terem maior mobilidade, eles são facilmente transferidos de um corpo para outro, né? Então, aqui também eu destaquei, aqui só para relembrar, né, a carga total de um objeto, né, é sempre um número múltiplo inteiro da carga elementar, né, da carga de um elétron, né? Ou de um próton, já que são iguais de sinais opostos, né? Vamos chamar essa carga elementar. A carga elementar. Agora, se você colocar um sinal mais ou menos, você está se referindo ao próton ou ao elétron, né? Ok? Outra coisa interessante é que esse valor da carga elementar, como eu destaco aqui para vocês, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá bom? E a gente viu também a questão aqui que a carga elétrica total do sistema isolado é sempre constante, né? Se o sistema estiver isolado, ele não há como ganhar ou perder elétrons, né? Os átomos são neutros, né? Pois possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Como eu destaquei aqui para vocês. E quando materiais diferentes entram em contato, né? É possível que haja uma transferência de carga entre eles, né? E esse processo é chamado de eletrização, tá ok? A eletrização é quando o corpo ganha ou perde elétrons. Então, para a gente finalizar agora de fato, né? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai começar a fazer algumas questões, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Na próxima aula nos veremos.